Fala pessoal, hoje eu vou falar de uma das obras mais conhecidas do austríaco Franz Kafka. Eu vou falar para vocês sobre A Metamorfose, mas não apenas eu vou contar a história porque eu imagino que vocês já conheçam de alguma forma a história de Gregor Samsa, mas eu vou contar também sobre as minhas interpretações, sobre a forma como eu li essa obra e quais foram os paralelismos com a realidade que eu tirei dela. Então fica comigo que é uma obra muito curta, mas importantíssima para você ler e saber mais sobre ela. Eu sou Ronaldo Júnior, professor e escritor, e você está no canal Tergiverso, onde eu falo sobre livros, um pedacinho aqui do YouTube para falarmos sobre livros e literatura. Então já se inscreve para você não perder absolutamente nada do que eu posto aqui 3 vezes por semana, sempre falando sobre literatura. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela A Metamorfose, que eu acho que você vai levar menos tempo para ler do que o Kafka levou para escrever. Exatamente, o Kafka levou 20 dias, é o que se relata, para escrever A Metamorfose, que talvez seja sua obra mais icônica. Ele também tem outras obras que você vai encontrar aqui na descrição que são muito conhecidas, mas que em compensação não tem o relevo, não tem a popularidade de A Metamorfose, sem dúvida alguma. Gregor Samsa é um caixeiro viajante e simplesmente da noite para o dia ele acorda metamorfoseado, ele se transforma em um inseto. E logo de primeiro momento você vai perceber que sua família, todo mundo que está ao redor, e até seu próprio chefe no trabalho, vão estranhar sua completa ausência diante da sociedade, diante de tudo. E é claro, vão também estranhar, principalmente ali os seus familiares, as pessoas ali mais próximas, seus pais e sua irmã, que são ali os personagens mais próximos a ele no livro, vão estranhar sua forma esquisita, monstruosa, desumana. E é dessa forma que o livro vai se passar desde a primeira página até a última. Mas é claro, com algumas flutuações, como por exemplo, com o fato de o Gregor, em um dado momento da obra, sair do quarto e ter um confronto de fuga ali do seu pai, por exemplo. Tudo isso com uma linguagem muito clara do Franz Kafka. E aí vocês vão me perguntar, mas ele se metamorfoseia em uma barata? Não necessariamente, porque o Kafka não especifica o inseto. O Kafka apenas fala de uma metamorfose, de algo monstruoso, de um inseto em maiores proporções, no caso como se fosse proporcional a um ser humano. Eu não consegui enxergar obrigatoriamente como se fosse uma barata enorme, não necessariamente. Ou seja, isso que eu falei para vocês, naturalmente isso não é spoiler, isso é de conhecimento até geral, Quando você fala no Kafka, você já fala inclusive de A Metamorfose com essa trama mesmo que eu estou apresentando para vocês, mas é interessantíssimo de observar na obra isso, porque é um fato que vem de maneira muito objetiva. O Kafka, ele não dá voltas, ele fala diretamente que aquilo acontece, como acontece, qual é a consequência. Ele tem uma escrita bastante, como eu posso dizer, seca. Se formos pensar do ponto de vista dos floreios, e das conversações, das digressões ali que os autores podem vir a fazer com determinado tipo de assunto. E aí é possível ressaltar que, como leitor, logo de cara já tem essa informação, logo de imediato, isso é lançado que o Gregor Samsa acordou de maneira esquisita e monstruosa. Ponto. A partir desse fato, você já aceita que você não vai estar com um personagem, pelo menos humano, a partir dali. E com isso, o Kafka consegue normalizar esse ambiente. Tem um ser humano metamorfoseado em um inseto gigante, monstruoso e aterrorizante dentro de um quarto trancado e parece tudo absolutamente normal. Pelo menos para o leitor, isso é passado de uma forma muito pontual, muito normal. E ao mesmo tempo as relações familiares ficam baqueadas, as relações ali num geral extra quarto, fora daquele quarto em que o Gregor se encontra, param de existir simplesmente, porque se formos pensar do ponto de vista da transformação, ele deixa de ser aceito pelo fato de ser quem ele passou a ser. E aí eu acho que esse é o grande ponto do livro, essa é a grande chave do livro, porque se formos parar para analisar as grandes metáforas, pelo menos pensando no mundo de hoje, não vou afirmar que o Kafka pensou nisso, não vou, mas eu quero trazer para vocês a reflexão que eu tive pensando no mundo contemporâneo, na nossa realidade, de que forma nós podemos ler
Franz Kafka, né? Podemos ler A Metamorfose e extrair dessa obra reflexões contemporâneas para criticarmos a nossa realidade de acordo com a visão do Kafka. E para mim, portanto, esse livro se torna um grande tratado sobre a intolerância no final das contas. Porque se formos analisar aspectos como discriminação, violência, perseguição, entre outras formas de exclusão e de violência plena mesmo, direta, praticadas pela família do Gregor contra ele, podemos observar tantas histórias, tantas pessoas que são segregadas, excluídas até dentro de seus lares, sofrendo violência, discriminação de sua própria família, por sua orientação sexual, por posições políticas divergentes, por questões de trabalho, por opções de vida, formas que as pessoas têm de ver o mundo simplesmente, enfim, mas principalmente pela questão da orientação sexual. Na internet podemos encontrar diversos relatos de pessoas que, por simplesmente não se adequarem ao padrão heteronormativo, são excluídas dentro do seio familiar pelo fato de não serem normativamente, ou seja, padronizadamente aceitas na sociedade. E isso é um traço claro de homofobia. E eu sinceramente li o livro do Kafka pensando nisso, porque a metamorfose pela qual Gregor passa, e passando, portanto, a ser negado por sua família, ela pode ser até absurda. Mas se formos comparar isso com a realidade de pessoas que são discriminadas dentro das suas casas, não estou nem falando de toda a discriminação social, não. Eu estou falando da discriminação das pessoas que estão mais próximas, da violência familiar contra essas pessoas. Se formos pensar nisso, é interessante observar que essas pessoas são desumanizadas, são rejeitadas, tanto quanto Gregor Samsa, no final das contas. Então toda essa construção do Kafka acaba desenredando, acaba mostrando para todo mundo uma realidade de crise familiar em que uma pessoa, por diferenças ou por fugir dos padrões que são definidos por aquela sociedade e até por aquela família, a pessoa passa a viver isolada dos demais. Então essa, para mim, é a grande reflexão trazida por A Metamorfose. Acho que podemos, inclusive, trazer muitas outras baseadas nisso e pensando para a nossa sociedade. E um outro detalhe muito interessante é o fato de toda a família depender do Gregor dentro daquele aspecto econômico da família. Porque o Gregor é o único que trabalha. Então, a partir do momento que ele passa a ficar trancado no quarto, transformado, ou seja, a família não pode permitir que alguém o veja, simplesmente a família passa a viver uma crise econômica. Então, por isso, eles começam a alugar um quarto da casa para inquilinos, para pessoas ali que passam a viver junto com eles. De modo que eles têm que se utilizar de metade da casa apenas para fazer refeições, para ter a sua vida comum, e o restante da casa sendo utilizado pelos inquilinos. Toda essa questão demonstra, portanto, como eu falei, um grande tratado sobre a intolerância, no final das contas, sobre a exclusão dentro do seio familiar, e, portanto, isso passa o grande debate da identidade. Afinal, o próprio Gregor, tão dependente de ganhar dinheiro, de sair de casa, das obrigações de sobrevivência que são impostas sobre ele, principalmente pelo fato de os seus familiares não fazerem absolutamente nada por isso, apenas ele ser ali o trabalhador, ser o provedor da família, tudo isso recai sobre ele e faz com que ele se sinta negando a si mesmo diante daquela condição desumana que o proíbe de fazer suas atividades normais e de continuar mantendo sua família e a si mesmo. Então, enfim, é uma obra estarrecedora, uma obra impactante, mas ao mesmo tempo é uma obra que traz tantas reflexões sobre a nossa realidade, sobre a realidade de tantas pessoas que se sentem excluídas dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria vida íntima, que é a própria família. E é claro, se você já leu A Metamorfose, eu quero que você fale aqui nos comentários qual foi a sua interpretação, como você leu A Metamorfose para compreender as metáforas trazidas pelo Kafka em relação a Gregor e sua família. Eu quero saber isso de você aqui nos comentários. Repito aqui que na descrição tem link para várias obras do Franz Kafka, incluindo, é claro, A Metamorfose. Então, se você
quer comprar, se você ainda não tem o seu exemplar, aproveite e compre por aqui para ajudar também o canal. Já peço aqui que você se inscreva para não perder vídeo nenhum. 3 vezes na semana temos vídeos com resenhas, listas e dicas de leitura ou escrita aqui no canal. E é claro, eu acredito que se você gostou dessa resenha aqui do Franz Kafka, você pode gostar ou desta resenha ou desta aqui. Acho que você não vai se arrepender por clicar em nenhuma das duas, então eu vou esperar você em um desses 2 vídeos para a gente continuar falando sobre livros e literatura aqui no canal Tergiverso. Um abraço e até lá!